Seu jeito de se comunicar acaba de mudar. Oi. Eu sou favorável à tortura. Boa noite, gente. Uma alegria voltar a Rondon. Uma honra me sentar na mesa ao lado desses companheiros, da companheira Sônia. Eu tenho a impressão que a lembrança do meu nome para essa mesa em particular deve ter sido algum tipo de curto-circuito, porque, vejam, é uma mesa cujo tema é classes dominantes e ascensão conservadora. Eu nunca pesquisei classes dominantes na minha vida, tampouco ascensão conservadora. Nós estamos ao lado de dois exímios pesquisadores da classe dominante brasileira. Sônia não é apenas uma exímia pesquisadora, Sônia é uma mestra. Para muitos de nós, por exemplo, eu quando conheci Sônia já me considerava um leitor de Gramsci, para descobrir com Sônia que eu não sabia nada de Gramsci e tive que reaprender a ler Gramsci com Sônia. Sônia é mais do que uma extraordinária pesquisadora, era uma figura maior na cena historiográfica brasileira. Certamente não tem nem de longe, nem perto do reconhecimento que merece, mas qualquer um que tenha convivido academicamente com Sônia reconhece instantaneamente essa grandeza. Agora, vocês imaginem, essa mulher aqui desse tamanho e eu cá para falar de classe dominante. Porque se fosse para falar de futebol, eu e Sônia, eu sou mais eu. Modéstia à parte, sou mais eu. E Flávio, que está embalado com a pesquisa, né, sobre nova direita. Acabamos de ouvir flashes importantes, desdobramentos importantes da pesquisa de Flávio. O que eu vou fazer aqui? Bom, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com nenhuma pesquisa que eu estou fazendo, mas quem sabe uma pesquisa que deva ser feita, e que ajuda, sim, a entender a ascensão conservadora e que tem alguma conexão importante a ser precisada ainda, mas importante, com o que ocorre com as classes dominantes brasileiras, e a pergunta foi formulada preliminarmente assim: o capital necessita de um braço esquerdo no Brasil? Ponto de interrogação. Questões preliminares para uma improvável pesquisa e algumas ideias arriscadas. Foi assim que eu pus o título nessa minha fala. Eu acho que ela vai ficando clara à medida que eu for expondo, ao invés de tentar fazer uma apresentação, eu vou partir direto para a exposição. Qual é o nosso cenário atual? Nosso cenário é o que resultou do golpe contra o governo Dilma, da prisão política de Lula, todas essas ações de grande impacto, de grande profundidade, realizadas com apoio ostensivo da Fiesp, o inesquecível pacto da Avenida Paulista, de setores estratégicos do agro, a agro é tóxico, né? Dos grandes bancos, de grandes corporações de mídia, ou seja, das diferentes frações da burguesia brasileira. Ganhou reforço militar e tirou do armário, como a minha geração nunca tinha visto antes, tirou do armário a direita brasileira. A direita brasileira, a extrema-direita brasileira, a direita mais misógina, LGBTfóbica, racista, intolerante, nunca esteve tão confortável. Eu nunca vi. Eu cresci no Brasil dos anos 70, eu fiquei adulto no Brasil dos anos 80, eu nunca vi revestir-se de tanto conforto esse discurso e esse protagonismo da extrema-direita no Brasil. As pessoas hoje têm orgulho de se afirmar como de direita. Eu não conhecia isso. Eu tenho 51 anos de idade, eu não conhecia isso. Na verdade, vocês podem me dizer, mas Coelho, você é algo ingênuo? A direita sempre esteve aí. Sim, ela sempre esteve aí. O que eu estou dizendo é a direita não ousava pronunciar o próprio nome. E ela agora perdeu essa... né? Ela agora é descaradamente de direita mesmo. E assumiu uma ousadia que é inédita, pelo menos para a minha geração. Bolsonaro veio do baixo clero, um deputado que era mais objeto de escárnio do que de atenção, apesar de ter uma votação consolidada ao longo de todo o tempo, mas era uma votação, embora consolidada, restrita. E uma vez no parlamento
vindo do baixo clero, tornou-se, vejam bem, a escolha como campeão antipetista. Escolhido possivelmente pela eficiência do seu antipetismo apocalíptico, pela sinalização de uma agenda ultraliberal que prometia saques ilimitados ao patrimônio estatal e aceleração sem precedentes das expropriações primárias e secundárias. Esse é o nosso cenário, mas é muito importante para mim, é por aqui que eu quero entrar, é decisivo observar que o PT perdeu as credenciais que ele tinha de ser ele, PT, operador político confiável para os negócios da classe dominante brasileira. As fichas políticas do capital estiveram na mão do PT, mas agora saíram de lá, saíram dessa mesa e são jogadas numa outra mesa, numa mesa à direita. A pergunta mais importante, é por aqui que eu estou entrando nas minhas questões, é por quê? Tendo sido um eficiente funcionário a serviço da acumulação de capital, da expansão de mercados para dentro e para fora, da limitação em níveis muito baixos das iniciativas reivindicativas dos trabalhadores, é bom não esquecer qual foi o papel das direções petistas nos movimentos sindical e popular, é bom não esquecer o que aconteceu em termos de impacto das lutas operárias, de qual foi o papel de CUT, por exemplo, nas conduções das lutas durante os últimos anos. Ou seja, o PT participou da domesticação, não da extinção, mas da domesticação, do amansamento, até onde foi possível, porque nem sempre foi possível, mas até onde foi possível, das lutas sociais no Brasil, do sacrifício de direitos previdenciários e trabalhistas. A gente está às voltas com essa reforma previdenciária que é o fim do mundo. É bom não esquecer que no capítulo reforma previdenciária temos antecedentes nos governos petistas que davam passos curtos, mas na mesma direção de supressão de direitos, é bom não esquecer. Portanto, promoção restrita, iniciativas de sacrifício de direitos previdenciários, trabalhistas, para proteger ganhos do capital, promoção restrita, embora significativa, de bem-estar social, sem qualquer custo significativo para o capital, aplicação de recursos públicos segundo as prioridades do capital, entrega de fatias do patrimônio público. Tudo isso é um cartel, é um portfólio impressionante dos governos do PT a serviço do capital e, portanto, por que livrar-se do PT? Porque tudo isso foi considerado insuficiente ou sem valor. A fala de Sônia ajuda a gente a entender de maneira muito cristalina escolhas que foram feitas no setor do agroquetóxico, né? Ela mapeia essas novas prioridades que agora entram como carro-chefe das mobilizações políticas do setor agro, mas é disso que precisamos de mais pesquisas como essa de Sônia, quer dizer, precisamos de procurar respostas para essa pergunta que eu acabo de formular. Por que mesmo que tudo isso que o PT fez se tornou insuficiente e era preciso ir além? E uma segunda parte dessa pergunta é: por que não era possível ir além com o PT? É bom lembrar o quanto Dilma sinalizou que estava disposta a ir mais longe. Quem foi que ela nomeou para o Banco Central? Quais foram as medidas que ela tomou do ponto de vista do capital financeiro? É bom lembrar que Dilma sinalizou que topava ir mais longe quando ficou claro que o empresariado, que os banqueiros exigiam mais no segundo mandato de Dilma. Ela sinalizou claramente que estava disposta a ir mais longe, de apertar mais o cinto, mas nada disso era suficiente. A opção foi por livrar-se do PT. Bom, notem que essa pergunta formulada desse jeito me deixa numa situação relativamente incômoda. Eu afirmei num texto de 2005, terminado em 2005, foi minha tese de doutorado, que o PT se tornou
a esquerda do capital. Ainda acho que é perfeitamente possível sustentar aquela tese nos seus próprios termos. O PT se credenciou como operador político do capital e a minha tese é a tentativa de contar como foi que aconteceu essa história. Quer dizer, como se deu o processo que transformou o PT em algo que ele não era, que é ser um agente político organizador de pautas do capital na sociedade brasileira. Ainda acho possível contar aquela história nos seus termos. A minha tese é uma tese bastante atrevida em alguns aspectos, mas em muitos outros aspectos ela é extremamente cuidadosa. Eu fui extremamente tímido. E uma das maiores hesitações da minha tese, da qual eu não me arrependo, mas hoje acho que é necessário enfrentar essa hesitação, é a do risco metodológico de extrapolar resultados empíricos, sobretudo quando tratamos de história, para outros contextos e para outros personagens históricos. Uma das questões evitadas, no entanto, é essa que aparece aqui, e que precisa ser enfrentada, mas por um esforço coletivo de pesquisa, do qual eu possivelmente talvez nem participe, mas, seja como for, uma questão que não vai desaparecer somente porque não encontra, até agora, quem se ocupe dela de maneira mais extensa, embora, felizmente, já tenhamos alguns cérebros poderosos dedicados a essa tarefa. Formulemos a pergunta de outro jeito agora. A utilidade política da esquerda para o capital teria sido uma condição transitória? A configuração histórica da acumulação de capital no Brasil e as relações de classe estruturadas a partir desta configuração seria, afinal, refratária a qualquer agenda progressiva, mesmo que mínima, de obtenção de direitos e qualidade de vida das maiorias? Ou, em vocabulário de Florestan Fernandes, por que são tão frágeis, tão precárias, as possibilidades de uma revolução dentro da ordem no Brasil? Acho eu que o exame da crise dos governos petistas, que foi o que Flávio estava me cobrando agora no final da fala dele, né? Coelho, quem sabe, pode nos ajudar. O exame da crise dos governos petistas, cujo desdobramento se resultou na viabilização desse governo de extrema-direita, que é, exatamente como o Flávio nos descreve, ultraliberal em economia e ultraconservador em costumes. Aliás, de quem é a frase, né? Nada mais conservador do que um liberal no poder, né? Isso é parte do esforço da pesquisa. E toda a pesquisa envolve, vocês sabem disso, o esforço, o trabalho preliminar de visitar quem nos precede no estudo desse tema. Esse exercício pode ajudar a gente a polir a problemática e esboçar possíveis hipóteses. E é isso que eu vou fazer aqui hoje. Essa pergunta sobre a precariedade da revolução dentro da ordem no Brasil, né? Essa pergunta sobre a aparente transitoriedade da utilidade política da esquerda para o capital no Brasil, essa pergunta sobre ser ou não, que é o título desse futuro texto, ser ou não útil para o capital ter um braço esquerdo no Brasil, essa pergunta eu gosto, eu não tenho como respondê-la perante vocês, não vou dar resposta para a pergunta, acabei de dizer que isso é uma tarefa gigantesca, não sei nem se vou participar do esforço de resolver, mas acho que um dos gestos, né, uma das iniciativas que compõe essa tarefa é a iniciativa de passar em revisão quem já está, de algum modo, andando nesse território, lidando com esse tema. E eu aqui estou interessado em abordagens que nasceram, eu vou mencionar duas delas, abordagens que nasceram de posições comprometidas com a legitimação, às vezes a defesa, legitimação essa que, ora, vem batizada com alguma autocrítica, algumas gotas de autocrítica, em outros casos nem isso, legitimação, defesa das experiências de governos e projetos políticos petistas. Gente que está nessa posição, a posição de defender governos petistas, já está fazendo essa tarefa, que é a tarefa de examinar o que tem sido os governos petistas. E eu me dispus a fazer a leitura de dois desses intelectuais. Portanto, reparem, eu vou conversar com pessoas, vou ler textos aqui com vocês, vou comentar, pessoas que
entendem que aqueles governos, os governos petistas, terminaram sendo alvo da fúria da direita, ainda que eles tenham que se entender sobre de que direita eles estão falando. Governos foram alvo da fúria da direita, que tem de trás de si o empresariado, porque, afinal, é um governo de esquerda, isto é, orientado para a transformação social, e, portanto, a nossa direita e o nosso empresariado têm alergia a tudo isso. 2, as políticas desses governos causam incômodo à classe dominante brasileira. Essas perspectivas, que estão mais ou menos, de um modo ou de outro, presentes nessas iniciativas, né, já postas em curso de explicar os governos, de interpretar os governos petistas, essas perspectivas, do meu ponto de vista, requerem exame crítico apurado por razões simultaneamente científicas e políticas. O PT ainda é, de longe, o partido com maior presença e influência nos espaços organizados dos subalternos, e por isso as escolhas e avaliações feitas pelos petistas têm um impacto que seria muito grave desprezar, qualquer que seja o nível de acordo ou desacordo que tenhamos para com estas escolhas e avaliações. Eu não vou mencionar, não vou me interessar por versões dessas explicações que operam com apelo dramático, eficaz para mobilizar sentimentos de indignação e de revolta, que são muito características da espetacularização pós-moderna da política. Eu cito, por exemplo, um texto, para dizer a vocês o que é que eu não quero debater, um texto, né, cuja fonte eu darei em seguida. O fascismo cresce quando os pobres ascendem. No Brasil, as camadas médias, sua parte inconformada com esta ascensão, odeiam os pobres. Odiar o outro é essencial para obter sucesso e para derrotá-lo. Bom, é um discurso que em si mesmo não é nem verdadeiro nem falso, mas ele opera num plano que não me interessa discutir aqui nesse momento, não me interessa discutir, que é o plano da mobilização emocional do que resta do petismo, dos aliados do petismo. Somos somos a última linha de defesa dos pobres contra esses que odeiam os pobres e que nos atacam porque, né, nós representamos o que eles precisam destruir. Esse texto é parte de um artigo escrito por Emiliano José, Raízes do Ódio, publicado em Teoria e Debate a respeito do golpe que derrubou Dilma. Eu não vou trabalhar, portanto, com esse nível atenção, ele tem peso político, ele funciona e ele é parte do que deve ser estudado. Só não foi a minha escolha trabalhar com eles hoje. Tá? Eu escolhi 2 outros interlocutores que me parecem formular versões mais matizadas e mais sofisticadas, e vou tratar de duas hipóteses. A primeira eu chamo de hipótese Boito. Boito por causa do seu formulador principal, Armando Boito Júnior. Me refiro a 2 livros dele, Política e Classes Sociais no Brasil, dos anos 2000, e Reforma e Crise Política no Brasil, os conflitos de classe no governo do PT. O que é a hipótese Boito? A hipótese de Boito é o progressismo, que é mais ou menos extenso, mais ou menos contraditório, das coalizões que sustentaram o PT, portanto, o caráter progressista dessas coalizões, são a razão principal, são a referência principal para se entender a crise e o golpe. Governos do PT são, segundo Boito, expressão da hegemonia de uma frente que ele chama de neodesenvolvimentista, baseada na burguesia interna em aliança com a classe trabalhadora, e que se opõe, esta frente neodesenvolvimentista, se opõe ao campo neoliberal ortodoxo, que é capitaneado pela burguesia associada ao capital internacional ou ao imperialismo. Ou seja, a grande burguesia interna, que, segundo o próprio Boito, envolve agronegócio, construção pesada, indústria naval, indústria de transformação, setor bancário e setor comercial, foi a fração burguesa hegemônica durante os governos do PT. Mas o exercício da hegemonia desta fração da burguesia, que é a burguesia interna, dependia, como dependeu, da construção de uma frente política chamada neodesenvolvimentista, que requeria necessariamente participação dos trabalhadores. Segundo Boito, enquanto esta frente neodesenvolvimentista esteve... Aí tem uma série de questões sobre
o vocabulário, a escolha dos termos. Eu estou passando por cima disso por enquanto, porque eu quero chamar atenção para algumas outras questões que me pareceram aqui merecedoras de atenção. Há muitos problemas, mas eu escolhi só alguns. Não dá para brigar com tudo ao mesmo tempo, né? Segundo Boito, enquanto essas frentes estiveram no comando político do Estado, estrito sensu, no Brasil, o poder sempre esteve com o capital. Portanto, é a fração da burguesia, a burguesia interna, quem detinha o poder. Mas a iniciativa política de construção da frente e sua direção pública foram obra do aliado, isto é, da classe trabalhadora. Isso significou que a classe trabalhadora, porque desempenhava um papel relevante na construção da frente, estava em condição de impor alguns sacrifícios a esta burguesia interna, sacrifícios que a burguesia interna tinha de aceitar e aceitou por certo tempo, enquanto esteve interessada em manter a frente neodesenvolvimentista. Isso garantia apoio popular à frente neodesenvolvimentista. A crise política foi aquilo que aconteceu quando a frente desmanchou, quando a frente neodesenvolvimentista desagregou. E essa desagregação da frente tornou confusa a linha que opunha os dois campos, o campo neodesenvolvimentista de um lado e o campo liberal ultra-ortodoxo do outro. Essa linha se tornou confusa porque, a partir daí, a frente não tinha mais como manter a coesão no seu próprio campo. A crítica à crise econômica foi o principal, o rebaixamento das expectativas de lucro, a queda no nível econômico foi o principal fator desencadeador da queda de adesão da burguesia interna ao projeto da frente política neodesenvolvimentista. A contradição, portanto, se dá no conflito intraburguês e não entre as classes. Sobre isso, Boito é explícito. Se queremos entender a crise que levou ao golpe e a derrota histórica da frente neodesenvolvimentista, a expressão, ele cita Mao, de fato, o próprio Mao, a contradição principal não se dá no plano da luta de classes, mas nos conflitos intraclasse burguesa. Eu ia falar da crítica que ele faz, mas já vi que preciso andar mais rápido, então vou abreviar isso aqui. Boito entende que não era inevitável que o PT se transformasse de Partido Operário Popular Reformista, que ele era, em partido representante da grande burguesia interna, baseado num programa neodesenvolvimentista. Não estava escrito na estrela, né, que ela se tornaria um partido sócio prioritário de um projeto neodesenvolvimentista, sacrificando seu reformismo forte, né, em troca de um reformismo fraco, de um reformismo manso, de um reformismo adocicado. Nada disso estava previamente escrito nas estrelas, inclusive valia a pena lutar para que isto não ocorresse. De qualquer modo, segundo Boito, esses governos trouxeram conquistas materiais modestas, mas importantes: emprego, fortalecimento do setor estatal, acesso a serviços públicos e ao ensino universitário, agricultura familiar, direitos de mulheres, indígenas, negros, minorias sexuais, política externa. Movimento popular e operário acumulou força durante esse governo, nenhum movimento sofreu retrocesso. Mas, a partir de certo ponto, a burguesia interna, que era a principal beneficiária do desenvolvimento, desertou dessa frente política que havia sido formada e abriu, portanto, a partir daí, os períodos de crise e de reação. Repetindo, aliás, o que tinha ocorrido, segundo ele, em 54 e 64, em 2016. Eu acabei falando rápido demais sobre a hipótese Boito. Vou mencionar muito rapidamente as minhas questões sobre a hipótese Boito, e depois eu vou só dizer qual seria a minha segunda hipótese, porque eu não vou mais falar sobre ela. As minhas questões sobre a hipótese Boito são as seguintes. Primeira questão minha, dialogando criticamente com Boito. Primeiro, a primeira questão, óbvio, é a respeito da validade de supor que o fracionamento da classe dominante brasileira passa prioritariamente pela cisão entre aqueles que realizam o processo de acumulação no espaço interno, a burguesia interna,
versus aqueles cujo processo de acumulação ocorre na esfera internacional ou transnacional. Portanto, não me parece sustentável bancar que este seja o viés para compreender a dinâmica do fracionamento da classe burguesa no Brasil. Sônia e Flávio trabalham com a hipótese da relevância histórica de entender as frações de classe, mas abordam isso de uma perspectiva completamente diferente desta, que é de Boito. Segunda questão. Me parece muito difícil encontrar qualquer fração burguesa importante que não tenha sido regiamente beneficiada no ciclo de crescimento aberto pelo PT no poder, desde Lula I. É verdade que não desaparece uma ligação orgânica de segmentos burgueses com o PSDB paulista, sobretudo paulista, mas essa ligação orgânica chegou a ser seriamente abalada. A esquerda do capital teve seus dias de glória perante todo o capital. Eu não precisarei desfiar perante vocês os vários indicadores do quanto Lula se tornou o herói de quase todo o empresariado nacional, por razões, aliás, muito justas. Terceira observação, o segundo governo Dilma abraçou o programa neoliberal ortodoxo, ainda que numa versão reduzida, comparada ao que nós estamos assistindo desde Temer, mas abraçou o programa neoliberal ortodoxo e entregou sua gestão a homens de confiança das frações da burguesia, que depois se articularam pelo golpe e por Bolsonaro. Quarta questão, eu não vou me estender, mas vou só mencionar o que para mim me parece ser a superficialidade da análise feita na hipótese Boito a respeito das mudanças no PT. As mudanças no PT, ao contrário do que pensa Boito, não afetam apenas o programa do PT. Essas mudanças são um processo de deslocamento integral dos petistas, é um processo de transformismo. E tampouco começam somente depois do governo Lula. Começam antes do governo Lula. É uma outra questão. E uma última questão sobre essa hipótese essa me deixou com urticárias, que é a afirmação dele de que, durante os governos petistas, os setores populares e operários experimentaram um período de acúmulo de forças e ausência de retrocesso. Eu acho que aqui é preciso levar a sério o fato de que, quando dizemos que o PT deixa de ser um partido reformista e se torna um partido neodesenvolvimentista, para usar os termos do próprio Boito, se é verdade, se Boito leva a sério sua própria premissa, ele deveria extrair dessa premissa a consequência de que, se é assim, então o papel cumprido pelos petistas, pelas forças políticas governistas, nos espaços de luta social em que eles estão presentes, que o autor reconhece, passam a ter exatamente esse caráter que ele reconhece no PT. E, portanto, como dizer que houve acúmulo de forças, se este acúmulo de forças se dá desviando da rota reformista? Eu não concordo nem com a formulação inicial do programa. Já estourei mais 5, foi isso? Para terminar, né? Viu? Tá bom. Certo. Minha segunda hipótese é a hipótese Singer. Eu me refiro a André Singer, que é autor de 2 livros, Os Sentidos do Lulismo e o Lulismo em Crise. Singer apresenta o lulismo como um fenômeno historicamente novo, expressaria o lulismo um deslocamento no projeto político petista que saiu da polaridade de direita e esquerda e a centralidade na classe trabalhadora para uma outra polaridade, que é a polaridade ricos e pobres, e com sua referência no lumpen proletariado. Portanto, o lulismo seria um petismo transformado em algo distinto, é uma espécie de transcendência do petismo. Bom, eu vou passar diretamente às questões, eu não vou poder enunciar a hipótese Singer, eu fiz isso um pouco no trabalho que eu apresentei na ANPU. Eu vou só formular as minhas questões sobre a hipótese Singer. A primeira delas é a seguinte: Singer supõe que uma das conquistas do lulismo foi o lulismo ter, pela primeira vez no Brasil, abalado a nossa questão setentrional. O Brasil tem uma questão setentrional que é a impossibilidade de estender
o desenvolvimento do capital e a participação no circuito de valorização do valor de todos os segmentos da sociedade. Há uma margem social que não se incorpora nunca, e que o PT foi... a nossa questão setentrional aqui é uma alusão, é uma brincadeira com a questão meridional de Gramsci, né? E a nossa questão, ele chama de setentrional porque a nossa questão meridional está no Nordeste. Por isso é que é setentrional, né? E a nossa questão setentrional teria sido finalmente resolvida pelo governo Lula, porque o governo Lula foi capaz, ele mostra alguns dados de como é que isso não existia no início do governo Lula, mas foi conquistado já no segundo mandato de Lula. Ele foi capaz de romper a vinculação de poder local dos oligarcas do Nordeste e conquistar para um projeto de reformismo fraco, que é o lulismo, as bases das velhas oligarquias do Nordeste, rompendo, portanto, com as cadeias de poder seculares que mantinham esses segmentos fora da cidadania, fora da participação política, portanto, mantidos à margem lá no mundo da nossa questão meridional, né? Eu digo não. Se é verdade que o lulismo, para usar o termo dele, que eu não concordo também, tocou na questão setentrional, porque a questão setentrional a questão meridional no Brasil ela é onipresente, não tem como, né? Ela é onipresente, está longe de ter sido resolvida, equacionada pelo PT. Eu mostro como, ao contrário, a metamorfose das relações de poder no nível local não alteram substantivamente as práticas de poder. E eu adoraria contar para vocês aqui, no oeste do Paraná, como nós temos coronéis petistas atuando nos mesmos currais eleitorais onde antes havia os velhos coronéis, e com práticas, eu estou usando a palavra coronel somente para remeter a um vocabulário muito conhecido nosso de história política, né, do que é o coronelismo, o que foi o coronelato como forma de poder local no Nordeste brasileiro. Estamos trocando os coronéis, mas as práticas baseadas no clientelismo, no paternalismo, no favorecimento pessoal, no acesso diferenciado a bens e recursos. Se eu contasse para vocês como se deu o acesso ao Minha Casa Minha Vida, na minha cidade, que é Feira de Santana, que não é exatamente uma cidade perdida no rincão, é a maior cidade da Bahia, depois da capital, tem 600 mil habitantes, e se eu contar para vocês como se deu o acesso ao Minha Casa Minha Vida, eu quero, depois de fazer o relato, como é que a gente diz que acabou essa prática que é a enervadora do poder local de tipo coronelístico, embora ela agora seja realizada por petistas e por seus aliados, né? Bom, essa é a primeira questão. Uma segunda questão tem a ver com uma tentativa que faz o Singer de ele tenta mostrar como a configuração do campo político brasileiro ela é a marca da continuidade de uma estrutura em 3 partidos, e que esses 3 partidos não mudaram, e que eles são a forma de fazer acontecer a política no Brasil, com o que ele chama de um partido moderno, um partido do atraso e um partido do centro. Já era assim com o PSD, Arena, com o PSD, UDN e PTB, e continuou a ser assim com as bancadas parlamentares durante o governo do PT, ou seja, você tem um setor moderno, um setor de centro e um setor do atraso, e ele mostra como, ao fim e ao cabo, o lulismo é derrotado pela ousadia de tentar tocar onde não se deve tocar, que é no ornitorrinco. Como a estrutura de poder brasileira está baseado nessa medonha exclusão social, nessa medonha superexploração, nesse ornitorrinco, nessa construção disforme da participação no produto do trabalho, na participação da renda nacional, tocar nisso, mesmo que de maneira moderada, que foi o que Lula fez, desencadearia contra Lula todos os ódios da classe dominante. Portanto, eu queria terminar dizendo uma última coisa, que é uma hipótese de trabalho a respeito dessas 2 hipóteses, da hipótese Singer e da hipótese Boito, e com isso eu termino. A hipótese Singer, eu sei, ficou apresentada de maneira muito
muito atabalhoada, mas sem problemas. Não. Era preciso administrar o tempo. Então, rapidinho. O que é que eu quero dizer a vocês sobre, para terminar, sobre essas duas hipóteses, né? Eu acho que, lendo essas duas hipóteses, a gente retorna a algumas questões que estão abertas, das quais eu fugi na minha tese de doutorado. Sônia Mendonça era uma das que, de vez em quando, usava a ponta do alfinete e ia na minha costela para eu dar conta de uma tarefa da qual eu assumidamente não quis dar, que é qual é, afinal de contas, a relação entre o conceito de transformismo, que eu me sentia capaz de aplicar ao PT, e a interpretação do desenvolvimento do capitalismo no Brasil como revolução passiva. Porque, em Gramsci, esses termos são indissociáveis, transformismo e revolução passiva. E eu não queria enfrentar o diabo da revolução passiva na tese de doutorado, porque eu não dava conta disso. Eu já estava com os cabelos em pé de tanta coisa, eu não fui mexer com revolução passiva. Eis que a revolução passiva volta pela janela. Democracia e direitos são pautas que, no Brasil e no mundo, todas as correntes do marxismo associam de algum modo à revolução burguesa. A onipresença dessas questões, democracia, direitos, a onipresença nos espaços de luta social ao longo do século é incontestável, inquestionável. Onde quer que tenha havido mobilização de trabalhador rural, de trabalhador urbano, direitos, democracias, as pautas democráticas foram para a linha de frente, como palavras de ordem, imediatamente. Se essa premissa estiver correta, então a minha pergunta de origem, sobre a viabilidade de um braço político esquerdo para o capital, isto é, a viabilidade de um braço reformista, democrático, promotor de direitos para o capital, não pode escapar da tarefa de desvendar a dinâmica da revolução burguesa, isto é, das condições históricas de desenvolvimento da sociedade-estado burguês no Brasil. O que Boito e Singer têm a ver com isso? Boito opera com uma variante atualizada de uma teoria da revolução que foi predominante no Brasil desde os anos 20 até pelo menos os anos 80. A ideia de que uma fração interna, ou já foi um dia chamada de nacional, da burguesia, é o agente histórico que torna possíveis as pautas democráticas e reformistas. Não a luta democrática e reformista no Brasil, senão debaixo da sombra da burguesia nacional, da burguesia interna. Embora somente quando em aliança com os trabalhadores. Seus aliados, os trabalhadores, disputam os ganhos possíveis no interior desta aliança que, se for desfeita, leva ao retrocesso. Através dessa aliança, no entanto, os trabalhadores obtêm ganhos significativos, mesmo que modestos, exatamente porque atacam as pautas imediatas e objetivas, inescapáveis, que têm caráter reformista. Os trabalhadores não lutam ainda como classe, isto é, na vocabulário de Boito, não lutam pelo poder, o que, portanto, parece endossar que o compromisso político entre classe trabalhadora e burguesia interna, ele é funcional numa etapa histórica que ainda não foi superada. Quem conhece um pouco da história do marxismo no Brasil pode associar, portanto, a tese de Boito ao que é que eu estou desenhando aqui. Singer se aproxima de uma abordagem sobre revolução passiva como forma distendida no tempo da revolução burguesa no Brasil. Mas Singer recua quando se trata de pensar sobre o transformismo como uma das suas dimensões radicais, uma das dimensões radicais da revolução passiva. Isto é, Singer não quer dar cores mais realistas à sua quase autocrítica. Em Singer, reformas podem, ao contrário de Boito, em Singer, reformas podem conter potencial revolucionário. Isso tem a ver com a questão setentrional. Isto é, dependendo de qual seja a configuração de classes, a luta por reformas tem o potencial de desestabilizar a ordem. E a burguesia nacional, em Singer, não é vista como o agente histórico possibilitador das pautas democráticas e de reformas. Mas Singer permanece muito longe de enfrentar o que me parece ser o nó górdio da revolução passiva do ponto de vista dos grupos subalternos, que é justamente o que em Gramsci está meridianamente definido como sendo o espírito de cisão. Como é possível aos subalternos lidar com
o desencadeamento das formas da revolução passiva, segundo Gramsci, para não serem tragados, né, como forças auxiliares, né, na ordem, segundo Gramsci, como espírito de cisão. Singer permanece a quilômetros desta conclusão. Portanto, o que é que nós temos aqui? No fundo de tudo isso, duas maneiras diferentes de interpretar as crises dos governos do PT, que, se eu não estiver enganado, podem ser associados a duas maneiras diferentes de interpretar o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. E, portanto, são duas premissas, duas janelas a partir das quais se pode procurar respostas para a pergunta de origem do texto. Por que é tão difícil que o capitalismo no Brasil tenha e mantenha e sustente um braço esquerdo? De onde vem a dificuldade histórica, né, de que o capitalismo no Brasil tenha um braço esquerdo? Temos hipótese Boito e a hipótese Singer, que eu acho que não devem ser desprezadas, justamente por vir de onde vem, por ter a influência que tem nos setores que tem, mas que, a meu juízo, tem limites muito sérios que essa tentativa aqui foi justamente a de apontar. Desculpa passar do tempo.